Meu coração é do meu mestre, meu caminho é do mestre. Bota a mão no coração e declare isso. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, a minha esperança é do mestre, é meu mestre. Glória a Deus. Eu não tenho assim para Jesus, bem forte. Glória a Deus. Convidar a abrir a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10. Vamos ler os versículos 12 e 13. Depois nós vamos ler o capítulo número 6, os versículos de 9 a 11. 1 Coríntios 10, 12 e 13. E depois capítulo 6, de 9 a 11. Se achou, dá um glória bem bonito para Jesus. Assim a palavra do Senhor. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Aleluia. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a poderais suportar. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Você pode dar glória a Jesus por isso? Bota a mão no coração. Vamos falar com Deus. Meu Deus, nós queremos nessa noite ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Queremos dizer que o nosso coração está sujeito ao Teu Espírito Santo. Faça comigo conforme o Teu querer. Diga isso ao Senhor. Faça comigo conforme o Teu querer, Senhor. Deus, saia daqui desse lugar, ó Deus, a minha mente tranquila, com a minha mente aberta, com minha mente acessível ao céu, que não haja barreiras. Eu quero repreender todo o céu de bronze, toda a mente cauterizada, que seja, ó Deus, lavada e remida pelo sangue de Jesus, e que os teus servos saiam desse lugar leves, não permitindo que o diabo traga qualquer acusação, mas que os teus servos possam, ó Deus, em nome de Jesus, sair desse lugar com a certeza de que o Senhor Jesus Cristo já pagou um preço alto, o preço da sua vida, o preço do seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Só que hoje, ó Deus, ao olhar para mim, as pessoas veem Jesus Cristo. É assim na vida dos teus servos, Senhor. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor não olha para o nosso pecado, o Senhor olha para o sangue
de Jesus. Pode ser que tenha alguém aqui, ó Deus, que em sua vida já tenha praticado tantas coisas, mas quando o Senhor bota o olho, ó Deus, e essa pessoa já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando Deus ele bota o seu olho, ele vê o sangue de Jesus, e o sangue te purifica de todo pecado. Portanto, saia desse lugar. Você não precisa ir se confessar com o sacerdote, você não precisa fazer nada sacrifício para que isso seja possível, porque o sacrifício já foi feito por você. O Senhor Jesus, ele pagou a tua dívida. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Deu glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos coração assim. É assim. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo escolhido teu. Glória. Aleluia. Eu sou abençoado se eu vivo obediente. Aleluia. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama.
Isso não pode ser, queridos irmãos, apenas uma frase que sai da nossa boca de maneira solta, de maneira irresponsável. O Senhor, Ele te chama para uma autodisciplina. O Senhor te chama, querido, para uma autodisciplina. O Senhor te chama para coragem. E a Bíblia, ela é cheia de pessoas que tiveram essa coragem. Quando é um momento de pressão, a pressão que você passa todos os dias, todos nós passamos por essa pressão diariamente. O inimigo, ele tenta nos trazer de volta para o mundo, para o pecado, para a tentação. Mas essas pessoas, elas disseram não. Eu assisti um filme uma vez chamado Carruagem de Fogo. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. Pastor Céu já assistiu. Esse filme é muito bom. Ele conta a história de um missionário, um pastor chamado Eric Liddell. E Eric Liddell, ele era um atleta, e na Olimpíada de 1924, Eric Liddell era o homem mais veloz do mundo. Ele, naquela época, era como se fosse o Usain Bolt hoje. Ele ganhava os 100 metros, que é a prova, que é a rainha das Olimpíadas. Na Olimpíada, geralmente, tem natação, tem voleibol, tem basquete, tantas competições que existem em uma Olimpíada. Mas tem a cereja do bolo da Olimpíada, que é a prova dos 100 metros rasos. Se você acompanha a Olimpíada, você sabe que realmente essa prova, ela não é assim, para quem gosta de Olimpíada, a prova mais importante da Olimpíada. Não quer dizer que as outras provas não sejam, mas sempre os 100 metros rasos se destacam dos demais. E Eric Liddell, ele era um inglês, e ele, na época, ganhava facilmente de todos os outros atletas. Ele era um pastor, filho de pastor presbiteriano, e naquela época a sua religião, a sua igreja, ela pregava muito forte de que não se podia fazer nada no domingo. E Eric Liddell, ele era fiel àquilo que a sua igreja determinava. E ele realmente no domingo, dia como sendo o dia do Senhor, né? Eu passei um período na igreja presbiteriana, e realmente a igreja presbiteriana, ela é muito enfática nesse sentido do domingo. E aí a prova dos 100 metros rasos caiu justamente em que dia? Num domingo. E aí ele disse: eu não vou correr, porque domingo é o dia do Senhor, e eu não vou correr. E aí ofereceram dinheiro para Eric Liddell, ofereceram regalias para ele, e ele disse: não. Ele disse: não. O rei, o príncipe de Gales, chamou Eric Liddell para uma audiência em particular e disse: Eric, corra os 100 metros. Eu também sou um presbiteriano, mas eu queria que você fizesse isso pela sua nação. Ele disse: além da nação da terra, eu sou um cidadão do céu, e eu não vou correr. E Eric Liddell, ele se negou de correr os 100 metros rasos. Mas se você for ver nos anais das Olimpíadas, você vai ver que no ano que se comemorou da virada do século, a medalha de ouro de Eric Liddell, porque nas
uma prova que não era a prova de especialidade dele, que era os 400 metros rasos, e Eric Liddell ganhou a medalha de ouro. E ali ficou marcado na história. A história de Eric, ela não termina ali, porque após ele ter ganhado essa medalha, ele se formou na Universidade de Edimburgo, e após ele se formar, queridos irmãos, ele se ofereceu como um missionário. E aí ele foi para a China fazer o trabalho como missionário. Estourou a Segunda Guerra Mundial e Eric Liddell pregando a palavra, queridos. Ele foi avisado e disseram: Eric, vão te matar, fuja, vai embora, Eric. Ele disse: eu não vou, porque eu estou pregando a palavra e eu vou permanecer aqui na China. E a China tinha sido invadida pelo Japão, e naquela época ele mandou toda a sua família refugiada para o Canadá, esposa, filhos, e ficou ali na China pregando a palavra. E Eric foi preso, foi levado para um campo de concentração, e ele morreu nesse campo de concentração. E ficou marcado na história, a história de um homem que até o último dia da sua vida ele foi um pregador da palavra de Deus. Porque as tentações chegaram para ele, o pecado chegou para ele, mas ele disse algo: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Aleluia. A Bíblia é cheia de pessoas que passaram por experiências como essa. Nós podemos destacar a história de José no Egito. E ali em Gênesis capítulo 39, nós vemos que aquele homem, ele era um homem jovem, ele era um rapaz bonito, e Potifar colocou ele com autoridade sobre toda a sua casa. E disse: você pode mandar, você manda dos meus empregados, você tem acesso a tudo aqui na minha casa. E Potifar, ele tinha uma mulher que era uma mulher bonita. Naquela época existia uma cultura ali no Egito, onde aquele eunuco, não é? Ele era um eunuco, ele era um jovem que ali ele servia naquela casa, não é? Ele não era aquele eunuco castrado, ele era um eunuco de prestar aquele serviço, mas ele era desse tipo de eunuco porque ele poderia se envolver com a mulher. Se José ele quisesse se envolver com aquela mulher, não teria problema nenhum, queridos, para os egípcios. E todo dia, o pecado vem, chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Naquele dia, fica nesse tom aí, amém? Naquele dia, aquela mulher, ela se apresentou a ele e disse: olha, vem cá, você é bonito, eu quero você, eu quero você. E a esposa de Potifar, queridos, naquela hora, ela tentou aquele jovem para seduzi-lo a se deitar com ela. E naquele lugar, ele estava só, ele estava longe da sua terra, ele estava no Egito. Ninguém conhecia José, não tinha nenhum parente dele, ninguém estava vendo José. Quantos momentos da nossa vida nós estamos assim, num lugar que ninguém está vivendo, ninguém lhe conhece, e aquela mulher chega para ele e diz: olha, vem cá, se deita comigo. Mas acontece que ninguém estava vendo José, mas o Senhor estava olhando para José, e ele disse: não,
de lascívia, acerca da sensualidade. Essa palavra lascívia tem a ver com a tendência de incitar desejos sensuais. E é isso que desemboca na sensualidade, que é um apelo proposital aos sentidos físicos para satisfação pessoal. Talvez pecando com a namorada, ou se prostituindo, ou olhando pornografia, ou fazendo algo que os irmãos venham a contaminar o seu corpo. A Bíblia diz que devemos nos abster das paixões carnais e da sensualidade que fazem guerra entre a carne e o espírito. Você vive em uma guerra, em uma batalha. A tua carne vive lutando contra o teu espírito e o teu espírito lutando contra a tua carne. E existe essa palavra que é uma palavra importante: abster-se. Diga, abster-se. José se absteve. José, ele fugiu. Essa palavra abster quer dizer ficar longe, me afastar. Tem pessoas que vivem muitas vezes, irmãos, brincando com as tentações. Tentação não é pecado. Você ser tentado, apóstolo, eu estou sendo tentado. Todo mundo é tentado. Não existe uma pessoa, até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi levado para o deserto para ser tentado, irmãos. E não tem problema nenhum em você ser tentado. Mas a tentação, ela tem algo que nós devemos fazer acerca dela. E o que você deve fazer acerca dela chama-se uma atitude de abstinência. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa se abster. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia ele chama. E o Senhor te chama a você ficar longe. Mas as pessoas muitas vezes, irmãos, elas têm caído na falácia e na balela e na proposta do pecado, nas tentações. Pessoas que muitas vezes, queridos, elas vivem praticando coisas que desagradam ao Senhor. E pode ser que ninguém esteja vendo, mas o Espírito Santo de Deus está vendo. Existe uma palavra que também é muito importante na Bíblia, é a palavra réprobo. Réprobo, diga réprobo. Réprobo significa pessoas depravadas. O réprobo, ele tem uma característica que é mente cauterizada. Mente cauterizada é uma palavra bíblica que significa alguém que não tem mais sensibilidade. Só perdeu. É um sem noção. Sem noção do perigo. É uma pessoa inconsequente. Essa palavra é uma palavra importante. Dos defeitos que muita gente tem é ser inconsequente. O que é inconsequente? É alguém que não mede as consequências das suas atitudes. Faz algo hoje, pensando apenas no hoje, e esquece que vem o amanhã. E todas as nossas atitudes, elas trazem consequências. Quem planta uma boa semente vai colher um bom fruto. Quem planta uma má semente vai colher, queridos irmãos, um mau fruto. Mas a pessoa que tem a mente cauterizada, ela perdeu o discernimento de diferenciar o bem do mal. E Romanos 8:11-28 diz: assim como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer
não convém. Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus os entregou. E parece esse texto que Deus desistiu. Deus, queridos irmãos, deixou de lado. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus desistiu delas, dizendo: vão em frente, pode ir, viva essa vida de maneira irresponsável. Eu não vou lhe perturbar. Por enquanto. Porque um dia virá o dia do juízo. E todos nós estaremos diante do Senhor para prestarmos conta. Lá em 2 Timóteo 13, 8 e 9 diz também: esses resistiram à verdade, homens de todo corrompidos. Ou seja, resistiram a Deus por tanto tempo que a sua mente ela está insensível, cauterizada, e mesmo que o Espírito Santo fale, elas não ouvem. Outras pessoas, meu bispo Nelsinho, já estão com a sua mente, com o seu ouvido tapado para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, as pessoas às vezes só querem ele como um consolador. Hoje eu estava lá no sepultamento do pai do nosso irmão Bevel, e eu falei lá, eu disse: olha, que o Espírito Santo ele vem a consolar os corações, mas ele também tem outra característica. O Espírito Santo, ele é aquele que convence o homem do pecado, ele é aquele que convence o homem da justiça, e ele é aquele que convence o homem do juízo. Aleluia. Não pense que o Espírito Santo ele vai somente consolar. Tem pessoas que não precisam de consolo do Espírito Santo, porque elas estão consoladas pelo seu caminho de pecado. O consolo dele é a vida de pecado, e ele não precisa do Espírito Santo Consolador. Quanto mais do Espírito Santo que ele, queridos irmãos, convence do pecado, da justiça e do juízo. A mente cauterizada ela faz com que a pessoa não ouça mais a voz do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 11, no ensino da administração da ceia, versículo 28 a 32, o Senhor faz: é por isso que muitos estão doentes, e não poucos são os que dormem, porque, irmãos, vivem uma vida de pecado. E o Senhor, ele convida a todos nós para voltarmos à prática das primeiras obras. Voltarmos ao caminho do primeiro amor. Olha para as pessoas e diga: ainda hoje o Senhor nos convida para voltarmos ao caminho do primeiro amor. Porque todos os dias o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado, todo dia ele vem, todo dia ele te pergunta, todo dia ele te chama. Mas qual é a tua resposta? Eu pergunto a você hoje: qual é a tua resposta às coisas erradas? Qual é a tua resposta à lascívia? Qual é a tua resposta à mentira? Qual é a tua resposta quando se coloca dentro de você um caminho largo? São os caminhos que mais vão se apresentar dentro de você. A tua carne ela tem sede e ela tem fome
esses dois caminhos que se colocam todos os dias diante de nós. Daniel, profeta Daniel, um dos profetas maiores, ele foi levado para uma terra distante, Leônidas. Ele foi levado cativo, juntamente com seus amigos. Ele era um garoto, mais ou menos 13 anos de idade, mentira. Aquele garoto, ele foi levado para aqueles irmãos, a Síria, para a Babilônia, não é? Ele foi levado para a Babilônia, Nabucodonosor. E Daniel, aqueles irmãos, ele foi levado para aquele lugar também, um lugar longe, um lugar distante. O diabo jogou sujo com Daniel. Deixa eu melhorar essa frase. O diabo joga sujo com você. O diabo joga sujo com você. E naquele lugar mudaram o nome de Daniel. Naquele lugar quiseram mudar a cultura, a cabeça de Daniel. Quiseram mudar o Deus que Daniel servia. Mudaram o nome de Daniel. É o nome que Daniel adorava o Senhor e passou a ser um nome que adorava o diabo. Mais ou menos assim. Você é crente, você chega num lugar, no seu trabalho, em algum lugar, diz: ô filho de Satanás, vem